Nós estamos prestes a entrar no restart e vai acontecer a qualquer momento. A gente não sabe o que pode acontecer, porque nesse meio o Senhor mostrou que vai acontecer a grande ascensão de muitos e a queda de muitos financeira. Aí eu via que literalmente haveria um restart e o dinheiro das contas se apagaria. O Senhor me deu revelação clara esse mês. Muito claro. Eu fiquei até meio assim, poxa, Senhor, não queria falar isso pro povo, Senhor. Essa eu não queria. E eu vi o restart econômico. Aí o Senhor me levava uma dimensão e os anjos falam comigo: a grande mentira vai ser contada. A grande mentira está chegando. A nova ordem mundial, que estava sendo provocada por Trump. Exatamente como Deus me revelou quando ele entrou no governo. Falava ter muitos evangélicos enganados com Trump. Porém, ele vai ser usado para muitas coisas boas, mas depois tudo vai se voltar contra a gente. Nós temos só um tempo de correr contra o tempo. Aí eu via que literalmente haveria um restart e o dinheiro das contas se apagaria. E o Senhor falou a mim: tire uma quantia em dinheiro físico e guarde, porque está chegando o momento. Então, para mim, falar isso é muito arriscado e muita gente não quer se arriscar de falar o que Deus está falando. Então, e ela se esquece que José ele montou o quê? Trigo no celeiro para o tempo de escassez que ia vir. Pegue, reserve dinheiro e guarde, fisicamente. Coloque seu dinheiro em 3 bancos seguros e não confie muito em bancos digitais. Eu dei uma orientação para você não confie em Deus. E outros falam, muito graças a Deus, fala amém. A maioria fala amém, entende o que está acontecendo, né? Mas estou falando que aqueles que às vezes não entendem, que aí pelo lado da ignorância, você vai sofrer. Vai sofrer. Quando começar as coisas a acontecer, vão sofrer. Vão pagar o pato por isso. Então quando você está me revelando, falando do global e tudo, é um hashtag global que não sou eu, mas estou falando. Eu já falei o que tinha que ser falado sobre isso. Hoje, os próprios economistas, os próprios caras que falam de coisas, finanças na internet, eles mesmos estão falando sobre isso. E você sabe que isso aí já está viralizado pela internet. Então, todo mundo sabe que vai acontecer e ponto final. E já é de cara. Nós estamos caminhando ao rumo a uma nova moeda no Brasil, uma moeda mundial. Estamos caminhando para a nova ordem mundial. Então, isso vai ter o restart, querendo ou não. Vai virar tudo, vai mudar o mundo todinho. Então, pode acontecer ao seu favor, que você está pobre, você ficar rico, meu filho, milionário, de repente joga uma monetização na sua conta, a gente não sabe o que pode acontecer, porque nesse meio o Senhor mostrou que vai acontecer a grande ascensão de muitos e a queda de muitos financeira. Vai ser uma coisa que a gente não dá para prever. Mas o que eu estou prevendo agora, que Deus falou para mim, que eu não estou precisando dar de profeta, você sabe muito bem disso, que eu sou profeta e acabou. Não preciso dar de profeta, eu ficar ensinando, falando coisas exageradas para as pessoas, eu sou muito bom, bem pontual. E é raro eu entrar ali para falar sobre isso. Eu falo nos momentos certos. E Deus mandou fazer essa live e alertar. Nós estamos prestes a entrar no restart e vai acontecer a qualquer momento. Então se prepare um pouquinho mais. Apóstolo, você é daqueles que guardaria alimento, falar para as pessoas, guardar, se você pode, faça. Se você não pode, não faça. Se você tem uma cerca de proteção, fala aqui, ó, não pule na piscina, não entre na piscina, tem uma cerquinha. Beleza, se você pode colocar uma outra cerca de proteção para ter mais proteção ainda, não pule da piscina, coloca outra cerca de proteção. Sempre levantar uma cerca de proteção a mais nunca será equívoco, será válido para a nossa vida, será sábio, é sabedoria. Então, eu conheço pessoas dentro da minha igreja também, que eles já fazem antes de me conhecer, já guardam alimento antes de me conhecer, tudo estocadinho para tantos anos. Eu falei, bom, viável, guarda. Tá aí, pelo menos tu já tem, tá estocado. Se um dia alguém precisar, você tem para dar. Amém. Não precisa, a gente não precisa exagerar as coisas. Precisamos ser sábio e inteligente, ok? Eu tô com terras agora, tô começando a plantar nessas terras. Vou começar projeto para a própria igreja, para me sustentar os meus membros. Porque Deus falou 2026 para mim, Deus falou claramente, começa o ano da crise alimentar. Não adianta, vai começar uma recessão na área da alimentação agora. Este ano que você está vivendo agora. Então, querendo ou não, você pode comprar um pouquinho de cuscuzinha mais e colocar lá no estocado? Compra, meu filho. Guarda. Porque não é uma brincadeira que eu estou falando. O que eu estou vendo, senhor Rafael, sobre esse movimento global que Deus está me revelando? Claramente, Ele está falando comigo. Nós estamos prestes a entrar na nova ordem mundial. E nós temos que aprender o inglês. O senhor falou para mim, já falei esses dias na igreja. Em 2 anos aprendo inglês. Quem não aprender 2 anos inglês vai começar a sofrer mais, vai ter mais dificuldade. Quem já estiver na frente, vai sair na frente no digital, vai sair na frente em muitas coisas que vai acontecer no Brasil, que vai ser necessário dentro da indústria falar inglês. Então, se tu quer estar empregado e arrumar alguma coisa lá no futuro daqui a 2 anos, meu filho, pelo menos domine o inglês. Nós estamos no percurso final, né? Chamado os últimos dias. Os últimos dos últimos dias, né? O Senhor me deu várias revelações que eu vi o relógio e faltava 1 minuto para meia-noite. Eu escrevi uma linha, fazia uma linha do tempo para ensinar a igreja naquelas visões. Falei assim, vocês estão vendo? Nós estamos no final da linha. Aí todo mundo fica assim, meu Deus. Então hoje, se você for contar
aproximadamente quanto tempo nós temos antes de começar todo o movimento e antes de vir a tribulação e a grande tribulação? Se você for contar, existe uma agenda global chamada Agenda 2030. Ok? Nós temos de 2026 a 2030. Estou te falando praticamente 3 anos para nos preparar. Mas em 2 anos já começam os grandes movimentos, o assentamento da AI, a marca da besta, começam os novos sistemas do mundo, etc. A identidade digital, tudo isso realmente está vindo mesmo e está vindo à tona. Está vindo com força no mundo. Então você tem 3 anos. Se em 3 anos for acordado que a guerra do Irã vai durar uns 3 anos ou mais, for acordado o Pacto Sudai, que for acordado a nova ordem mundial, ok? Se o dólar ali vai começar a ser quebrado e muda tudo, desses 3 anos, depois desses 3 anos começa o período da tribulação. Começam as mudanças contra a igreja, ok? Mas não é ainda a grande perseguição, é só o início disso aí. Enquanto o anticristo não entrar, nós não podemos fazer a soma dos 7 anos. Entende? E se ele não entrar, pode fazer pacto judaico, pode fazer o que for. Se ele não entrar, você não tem como contar. Porque depende do governo dele, depende de um homem entrar e se concretizar a profecia. O anticristo entrar. O falso messias deles lá. O governante mundial. Não vou dizer mundial porque a Rússia e a China não vai estar nessa aliança. Então não é mundial. É parte predominante das nações, envolvendo Europa, África e América. Esse é o governo do anticristo que vai vir de Israel. E Israel se tornará o maior porto comercial do mundo. Estará em Israel, porque Israel domina basicamente o mar Mediterrâneo e agora eu não lembro de todos os nomes dos portos que já são hoje dos mais necessários para a importação mundial, está no controle de Israel ali praticamente. Vai vir para a mão de Israel esse controle. Então, nós sabemos que enquanto o acordo comercial com Israel, o acordo financeiro com Israel, os bancos não se mudar dos Estados Unidos para Israel, não vai acontecer a hegemonia de Israel, que é chamada a supremacia de Israel. Então nós sabemos que depois disso que aconteceu, o anticristo ele entrar, aí podemos contar os 7 anos que vai acontecer entre tribulação e grande tribulação. Porque o anticristo, o governante mundial, quando ele pegar o cajado, a autoridade dele em Israel, ele quebrar o acordo de paz em 3 anos e meio, como diz em livro de Daniel, né, e das profecias, quando ele quebrar o acordo de paz dos 3 anos e meio, dali em diante vem a grande tribulação, começa, o Armagedon chega. Aí a grande tribulação é essa aí que eu biblicamente creio que nós não vamos estar aqui. E eu tenho que crer que não é para mim. Isso é o juízo de Deus sobre a humanidade, né? E antes disso é a chamada tribulação, que nós pregamos debaixo de um grande poder sobrenatural dos últimos dias, chamada a unção de Elias dos últimos tempos, a restauração final. E é por isso que tanto poder, tanta coisa gloriosa já está acontecendo na igreja. Nós estamos numa fase da igreja chamada reforma da igreja, a restauração, de Atos capítulo 3, se não me engano, versículo 23, 20, 21 ao 23 ali. É necessário que ele permaneça no céu até que todas as coisas sejam restauradas. Então ele não virá ao fim, ele não virá até que todas as coisas sejam restauradas. E que todas as coisas são essas. Atos capítulo 15, o tabernáculo de Davi, que está em Amós capítulo 9. Ele levantaria o tabernáculo de Davi, a tenda caída de Davi, onde restaurará a verdadeira pureza e adoração da igreja, que é chamada noiva do Cordeiro. Quando a noiva estiver vestida e preparada para a boda do Cordeiro, o Cordeiro ele volta. Só que agora é tudo simultâneo, né? Acontece tudo junto, né? É tudo sequência, tudo junto. Quando o acontecimento é global, aí você pode apontar para a Bíblia, você pode tomar cuidado. Quando é só regional, dentro de uma nação, isso não tem efeito. Quando é global, quando começa a envolver nações e líderes, você pode ter certeza que o acontecimento bíblico está acontecendo. O Evangelho é o único poder no mundo que detém o anticristo. O único poder no mundo. O Evangelho hoje, quantos cristãos tem para o mundo? Quantas leis, quantas hoje foram criadas pelos evangélicos no mundo? É a justiça. É o ministério da justiça e o evangelho. Né? O que detém o anticristo isso aí. O que o detém de realmente entrar e se cumprir. Hoje o único poder na terra que detém é a igreja. É o evangelho. É a autoridade que o evangelho tem sobre nações. E hoje o que detém, no meu conceito, falando aqui de evangelho, de tudo que você possa analisar sobre isso, é o ministério da justiça do evangelho, que envolve a parte da consciência que a humanidade hoje tem. O que a humanidade tem de consciência é por causa do evangelho. Querendo ou não. Se a gente não tivesse a igreja no mundo, esse mundo seria uma aberração. Seria já tudo lugar de habitação de demônios na terra.
o mundo seria uma desgraça. Seria Gênesis 6, que nós estamos entrando pro tempo de Gênesis 6, né? Os antigos impérios, volta o império das manobras que Satanás fez em Gênesis 6, volta tudo de novo, né? Através agora da grande mistura entre a raça humana com chamado transhumanismo, né? Começa agora a mistura da evolução biológica, né? Através da tecnologia, da ciência, etc. Isso é muito sério.